Bem-vindos ao Psicologia na Veia. Este é um canal que tem por objetivo falar assuntos diversos a respeito da natureza humana, do comportamento humano, de psicologia, filosofia, mundo contemporâneo. E o tema de hoje é remediação cognitiva. Bom, por que a gente vai falar de remediação cognitiva, né? Porque o aprimoramento cognitivo ele é fundamental para diversos quadros psiquiátricos, como por exemplo a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, depressão crônica grave, enfim, transtornos psiquiátricos de modo geral. Também é importante para transtornos do neurodesenvolvimento, né, transtornos de aprendizado e até mesmo para pacientes que sofreram aí alguma injúria cerebral, algum traumatismo cerebral, né? E a remediação cognitiva ela entra como uma importante abordagem, uma importante forma de terapia para auxiliar a melhora da qualidade de vida e principalmente melhorar o funcionamento cotidiano do paciente, e isso tem um impacto em toda a família, né? A primeira coisa que é legal definir ou diferenciar é o termo remediação, por exemplo, da reabilitação, né? E também do termo treino. Nós temos o treino cognitivo, a remediação cognitiva, que é o nosso foco, e a reabilitação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica. Remediação traz a ideia de correção de uma falha. A remediação traz a ideia de uma correção de uma deficiência. A reabilitação ela vai trazer a ideia de uma restauração, ou seja, devolver o estado anterior. Restaurar é devolver ou alcançar novamente o estado que se tinha antes de um prejuízo. Então, quando você restaura o carro, né, você leva na funilaria, o funileiro restaura o carro, ele devolve o carro novinho para você, ele troca as peças, ou ele usa lá um martelinho de ouro, né? Enfim, até o carro ficar restaurado. A remediação ela não tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo de corrigir algo. Ao mesmo tempo, a remediação ela não depende de um raciocínio mecanicista, sabe? Que vem do século XVIII, do raciocínio de um mecanismo que tem como se fosse um sistema de relógio, né? Onde o relógio tem todo um sistema, uma peça é quebrada e você restaura aquela peça, devolve num mecanismo como um todo. Então você sabe exatamente qual é a peça que foi lesada, aí você intervém naquela peça e todo o sistema volta a funcionar. A remediação não está muito preocupada com isso. A remediação ela tem menos preocupação com o conteúdo e mais preocupação com a forma. O que quer dizer forma? É a promoção de uma reflexão que o levará a identificar, aprender, buscar, assimilar e desenvolver uma estratégia própria para a solução dos próprios problemas. Quando a gente foca numa terapia de conteúdo, você já dá o objetivo para o paciente, já dá a técnica de desenvolvimento para se alcançar esse objetivo, né? E aí o paciente vai executar o passo a passo dessa técnica. A remediação cognitiva faz isso, só que anteriormente ele vai promover a reflexão do porquê aquele objetivo é importante, né? Então, garantir que o paciente esteja entendendo o porquê que ele está buscando aquela solução de problema do que a solução de problema em si, né, propriamente, né? Em terapia cognitiva comportamental, nós dividimos o processo terapêutico em 3 partes, né? Você tem uma parte mais de ativação de comportamento, de metas mais simples para você mostrar para o paciente resultados plausíveis, alcançáveis, tangíveis, né? Depois, numa segunda fase, você faz a reestruturação cognitiva, né? Que você vai promover a mudança do processamento cerebral propriamente. E a última parte você vai, que seria o processo de alta, você vai ensinar o paciente a ser o próprio terapeuta, né? Então o terapeuta vai ficando cada vez mais
passivo e deixando o paciente cada vez mais ativo para que o próprio paciente desenvolva os próprios recursos para resolver os seus próprios problemas. É mais ou menos nesse sentido, tentando fazer um paralelo com terapia cognitiva comportamental. Então veja, é mais um objetivo de forma, e uma forma que vai promover a reflexão, a metacognição e a solução de problemas, do que o conteúdo em si. Isso não exclui as técnicas todas de reabilitação, seja ela compensatória, seja ela restaurativa, né? Não tira técnicas de estimulação cognitiva, como é o caso de treino cognitivo. Mas é que antes você tem que promover essa metacognição, né? Por isso ela é muito apropriada para paciente psiquiátrico, mais até do que para os demais transtornos. Bom, se o objetivo principal é a transferência dos ganhos, né, é a transferência dos aprendizados para outros contextos, né, é fundamental que o terapeuta, né, o remediador cognitivo, ele domine um modelo de processamento cognitivo. Ele tem que ter essa noção profunda. Eu vou seguir um modelo que foi desenvolvido pela Claire Reader, né, e pela Till Wykes, né. Nós também sugerimos o modelo do Spalding, né, do ano de 2003, publicado, que são modelos mais ou menos semelhantes, com a diferença que esse modelo aqui da Till Wykes e da Claire Reader, ele tem um enfoque maior em metacognição, né. Então, a partir de um estudo de um modelo de processamento cognitivo e de um modelo de remediação cognitiva, vai ficar muito claro para você que vem estudando como reabilitar, como remediar, como estimular a cognição. Isso vai ficar bem claro o porquê que a compreensão profunda desse modelo dá sentido para os resultados daquilo que você faz em termos de conteúdo, né, em termos de técnicas, no seu consultório ou no ambulatório que você trabalha. Bom, então nesse modelo que eu estou usando, né, que é da Claire Reader e da Till Wykes, a primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre o comportamento automático ou rota automática de comportamento e o comportamento não automático, né, ou controlado, a rota de comportamento controlada. Eu prefiro a ideia de comportamento autômato, né, que você não está pensando, você só está reagindo ao meio, né, e o modo de comportamento autônomo. Para você entender melhor essa diferença entre comportamento mais automático e comportamento não automático, comportamento controlado, eu sugiro a leitura do modelo do Challis e do Burgs, né, de 1990, e também do Chris Frith, de 1987. Né? As referências estão aí na tela. Então vamos lá, a rota automática ela sempre acontece quando o ambiente é o causador, né, o gatilho de um comportamento. Né? Normalmente, uma ação ou múltiplas ações elas são requeridas, né, a partir de uma necessidade ambiental requisitada. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, que pode ser desde o nível de comportamento implícito, de memória implícita, né, como por exemplo caminhar, dirigir, né, ou seja, você não tem o mínimo de controle, né, isso é automático, você nem está prestando atenção, poderíamos até usar o termo inconsciente, né, não no sentido psicanalítico, mas no sentido de você não está precisando prestar atenção conscientemente naquilo, você tem uma atenção inconsciente, né, até comportamentos super aprendidos, né, que não chega a ser uma memória implícita propriamente, mas aquilo é tão aprendido e tão os caminhos cerebrais eles estão tão consolidados que você também não precisa de muita intenção ou de controle cognitivo para ativar. Né? Vou dar um exemplo prático, né, da minha própria vida. A avó da minha esposa, antes de falecer, ela sofria de demência de Alzheimer. Quando ela estava numa fase um pouquinho mais de intermediária para avançada do quadro, né? Teve um domingo, eu ainda não era casado, eu namorava a minha esposa ainda, né?
E a família dela, um domingo, resolveu sair e pediu, como eu estava lá na casa, né, pediu se eu não poderia ficar olhando a avó. Eu falei, claro, vou ficar. E a gente estava assistindo televisão um domingo e eu dei uma cochilada, né? Quando eu abri os olhos, eu olhei para o lado, a avó não estava mais ali, né? A avó tinha saído e eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, vixe, agora, né? Aí saí, fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a avó estava descascando maçã, né? Sozinha, com uma faca desse tamanho na mão, descascando maçã. E era a segunda maçã. A primeira maçã ela já estava descascada e cortada assim. E eu percebi a destreza que ela tinha para descascar maçã. Incrível, né? Ou seja, ela a vida inteira descascou, cozinhou. Ela a vida inteira mexeu com esse tipo de coisa. Então é tão super aprendido, que ela, mesmo não tendo consciência, né? Ou mesmo estando sofrendo de uma demência, como a demência de Alzheimer, em estágios avançados, né? Moderados e avançados, ela conseguia preservar o comportamento que é quase que automático. Na verdade, é automático, né? É quase que memória implícita, né? Essa destreza de descascar. E provavelmente ela levantou da sala, né? Porque ela não deve ter tido a intenção de comer maçã. Ela deve ter levantado da sala, andado até a cozinha, visto a maçã na fruteira. É muito fácil você achar uma faca, né, na cozinha. Então você percebe que foi o ambiente, provavelmente, o gatilho de todo esse comportamento. E como é um esquema super aprendido de comportamento, ela mesmo sem consciência ou sem intenção, ela vai lá como que reagindo aos estímulos ambientais e ela conseguiu. Se eu for descascar uma maçã, né? Eu vou ter que usar muita função executiva, eu vou ter que usar muito córtex pré-frontal. E ainda assim não vai ter, né? Porque a eficácia que ela tinha ali. Porque se eu for descascar a maçã, com certeza muito da carne da maçã vai ficar junto com a casca, né? E aí eu vou jogar a casca fora com um terço da maçã junto com a casca. Além do problema da performance ali, eu vou ter um problema moral que eu estou jogando comida fora, né? E a vó, com Alzheimer avançado, né, era muito mais eficaz do que eu, né? Então veja, ela não precisava nem um pouquinho de controle executivo, de funcionamento executivo para fazer aquilo, né? Estão percebendo? Né? Então esse é um bom exemplo, eu acho, de comportamento automático que você ativa em função de estímulos ambientais. O segundo tipo de comportamento, que é o controlado, comportamento não automático ou autônomo, que eu chamei de autônomo, ele pode ser dividido em dois, né? Mas todas essas rotas controladas, elas têm que partir de uma intenção, tem que vir de dentro para fora, né? Ou de um objetivo interno. Então é o indivíduo que ativa, não é o ambiente que ativa, é o indivíduo que ativa, né? Bom, no primeiro nível de comportamento controlado, né, do primeiro nível de comportamento não automático, o indivíduo, por exemplo, tem uma intenção de fazer algo. E para ele executar esse algo, ele também já tem um comportamento aprendido na sua memória de longo prazo, que ele ativa um esquema já pronto de comportamento, e esse esquema de comportamento é suficiente para ele executar a ação que ele quer. Exemplo, quero assistir uma série nova no Netflix, né? Então eu tenho a intenção de fazer. E eu pensei, planejei, eu quero fazer e vai ser agora. Eu vou lá, então eu já ativo o esquema, eu tenho que abrir o computador, ou o tablet, ou o celular. Aí eu vou acessar o Netflix, o aplicativo, vou entrar no aplicativo e assisto. E eu tenho então um esquema tanto de escolher o aplicativo, de acessar o aplicativo, quanto o outro esquema de assistir o filme propriamente. Como que chama esse esquema? Vou dar o nome, esquema de assistir filme. É o esquema de assistir filme. O mesmo acontece, por exemplo, com o esquema, por exemplo, adoro passar café, né? Café de coador. Então eu não penso muito para fazer isso. Eu pego lá uma chaleira, coloco água, esquento a água, pego o filtro, coloco e passo o café. E é tão super aprendido isso que eu nem
tenho muito controle cognitivo, né? É uma coisa que vai naturalmente sendo feito, né? Mas houve uma intenção e minimamente eu tenho que ter um controle atencional, porque eu tenho que saber a hora que a água está fervendo, eu sei que mas a água não pode estar 100% em ebulição, porque a água não está 100% em ebulição, o café não fica tão saboroso, é mais ou menos uns 90 graus, né? Então, quando as bolinhas começam a aparecer, então veja, eu tenho um grau de atenção aqui, um grau de controle, né? Mas não é um super comportamento, é um comportamento super simples, né? Automatizado, né? Então esse é o segundo tipo de grau de comportamento. E por fim, né? Ainda dentro do comportamento controlado, da rota de comportamento controlado, autônomo, eu vou ter o grau mais elevado, que é o da metacognição, que é justamente quando está diante de várias possibilidades, né, de resposta, né? E aí você tem que estudar um pouquinho de tomada de decisão. Tomada de decisão, né, é super estudada em economia, neuroeconomia e por aí vai, mas resumidamente são dois elementos: risco e ambiguidade. Risco é quando eu tenho várias possibilidades, mas todas as possibilidades elas são mais ou menos conhecidas, né? Então, por mais que eu não saiba o qual eu vou inicialmente tomar, decidir, eu sei mais ou menos para onde cada uma dessas vai me levar. E a tendência do nosso cérebro é sempre escolher algo mais de risco do que o segundo elemento da tomada de decisão, que é o que a gente chama de ambiguidade. A ambiguidade é que são situações em que as probabilidades vão levar para desfechos, resultados que eu não necessariamente conheço. Aí eu estou totalmente no escuro. Aí quando eu não sei, né, uma startup nova que acabou de entrar no mercado, né? Tem até um estudo sobre economia, um livro sobre economia que eu esqueci o título, mas ele só mostra casos, né, de startups. E todas as startups que deram certos, elas fizeram riscos, tomaram decisões em cima de riscos, mas mais ou menos tem que fazer um balanço entre risco e ambiguidade para tomar uma decisão. Então, quando você está diante de uma situação dessa, né, uma situação totalmente nova para você, aí você vai ter que usar comportamento metacognitivo, né? A intenção de executar, e aí você vai ter que, obviamente, refletir sobre a sua intenção, refletir sobre o seu objetivo, refletir sobre a sua própria experiência, como que tudo isso integra, né? Como que a relação entre todos esses elementos, e aí pensar numa alternativa de ação. Isso é o nível mais elevado de comportamento. Muito bem, nessa altura do campeonato você pode se perguntar, pô, você estava falando de remediação cognitiva, agora você começou a falar dos modelos, como é que eu vou integrar tudo isso para a prática, né, de técnicas que eu tenho no meu consultório, das técnicas dos cursos que eu fiz aí de remediação ao longo do país aí e tal. Como é que eu posso linkar tudo isso com um modelo de tudo isso que você está falando, né? Vamos lá agora, vai ficar bem legal, que é a última parte do nosso vídeo. Bom, quando você for escolher as técnicas, né, ou seja, o conteúdo, lembra que eu falei que a remediação cognitiva tem o objetivo na forma, né, que é uma coisa que antecede o conteúdo, né? Mas vamos pensar agora no conteúdo, nas técnicas, que tem objetivos claros, metas claras, né? Você vai conseguir, a partir dessa compreensão dos 3 níveis, né, de comportamento que eu falei, o nível automático, o segundo nível que é controlado, mas com esquemas super aprendidos, e o terceiro nível que é controlado, mas com esquemas que tem que ser aprendidos, né? Desenvolvidos, aprimorados, descobertos. Então é um estado de aprendiz que você tem que ter para poder resolver, né? Então, veja, o objetivo principal é transferência. O objetivo principal da remediação cognitiva é fazer transferência. Por que eu pego o meu paciente, coloco lá no computador para treinar atenção sustentada, e ele treina atenção sustentada, treina atenção sustentada, treina atenção sustentada, depois ele vai para casa dele, ele fala que o aprendizado na escola não está melhor, que a melhora do funcionamento de vida diária dele não melhorou, mas no consultório ou na pesquisa que você está conduzindo, com verba pública inclusive, muitas delas, os resultados dos testes estão mostrando aí
melhora de atenção. Quer dizer, nos testes ele melhora, né? Na performance do laboratório ele melhora, mas no dia a dia não tem a transferência. Não tem a transferência. Ó, veja bem, é muito simples. Essa conversa que nós tivemos até agora do modelo esclarece, né, de certo modo. Ora, se eu melhorei a atenção sustentada do meu paciente, basicamente eu estou fazendo com que os esquemas já super aprendidos que ele tem de comportamento, eles fiquem mais eficientes ou eficazes. Por exemplo, se eu for assistir um filme, né, eu já tenho um esquema de como eu, Arthur, assisto um filme. Se eu melhorei a minha atenção sustentada, esse esquema de assistir um filme que já existe, ele vai ficar mais eficiente. Então, quando eu melhoro a atenção sustentada, né, seja por estimulação com consultório, seja por joguinho, seja fazendo sudoku, seja, sei lá, as coisas que tem por aí. Isso vai ter um impacto na melhora daquilo que eu já tenho. Então, se o objetivo seu, enquanto terapeuta, e do seu paciente, é melhorar os esquemas que o paciente já tem de resposta às suas demandas funcionais, esse tipo de conteúdo, de técnica, é show de bola. Porque ele vai aumentar a atenção do paciente e o esquema que o paciente já tem será suficiente. Mas você não pode esperar que melhorar a atenção, por exemplo, do paciente vai fazer ele aprender. Não vai aprender, ele só vai fortalecer aquilo que ele já tem. E olhe lá. E pode ser que essa melhora ainda fique restrita somente ao tipo de tarefa que você está treinando, né? Porque pode ser que outros tipos de tarefa envolvam elementos emocionais, baixa autoestima, falta de motivação, crença de alta eficácia reduzida e parará por aí. Tudo isso são variáveis que você não está prevendo e, portanto, não vai funcionar a sua intervenção. Mas supondo que essas variáveis todas que eu citei você conseguiu controlar, né? Aí você, com muita sorte, vai fazer o esquema já aprendido ficar bom. Então veja onde é que entra. E aí, por que é importante entender o modelo? Porque entendendo o modelo faz lógica aonde você pode chegar com esse paciente, né? Aonde a sua intervenção vai melhorar os alcances da sua intervenção. Por outro lado, eu vou falar assim, então vamos ensinar o paciente a planejar. Tá, você ensina o paciente a planejar, né? É conteúdo, né? Não é forma ainda, é conteúdo. Com muita sorte, esse paciente vai poder aplicar o aprendizado de como planejar em outros ambientes, em outras situações, com muita sorte. Mas isso vai depender da capacidade dele de escolher fazer isso. Mas com muita sorte, vamos supor que ele consiga aplicar o modelo de planejamento que ele fez com você no contexto clínico, ele conseguiu transferir para outros contextos, né? Aí você poderia pensar que ele está ativando o grau mais elevado lá de comportamento controlado, que é o da metacognição. Também não é garantido, porque na verdade você pode estar ativando o segundo grau. Por quê? Pode ser que o aprendizado sobre planejamento se tornou uma estratégia aprendida e essa estratégia aprendida já está entrando num processo um pouquinho mais automático, né? E ele não está fazendo as reflexões necessárias que ele tem que fazer para aquele contexto. E muitas vezes as técnicas de planejamento podem não ser suficientes para a demanda que ele está enfrentando. Agora, se você der sorte da demanda do ambiente ser menor do que a capacidade estratégica já aprendida, ele vai ter resultado. Não sei se ficou claro isso que eu falei. Mas para que você realmente garanta que num outro contexto, mais complexo inclusive, ele consiga dar conta, ou seja, transferir, né, e ter eficácia, passar as técnicas de aprendizado, de planejamento. Porque as técnicas de planejamento é uma técnica com conteúdo como qualquer outra. O que você tem que realmente ajudar o paciente é ajudá-lo, né, ajudá-lo a
refletir sobre o problema que ele está enfrentando, qualquer que seja ele, né? Inclusive para ele identificar se o problema é de cunho emocional, se o problema é de cunho cognitivo, se o problema é de cunho de falta de recurso, se o problema é de eu não tenho conhecimento, né? Se o problema é de planejamento, se o problema é de atenção, então é antes. A remediação cognitiva vai focar no antes, né? É ensinar o paciente a perceber o que ele precisa para resolver o problema dele. E não já dar o que fazer. Quando o paciente aprende esse grau, né, que é super sofisticado, de buscar aquilo que ele precisa, né, antes, e ter alguma autonomia com isso, né, aí nós passamos para o conteúdo, aí nós passamos para a técnica. Então a remediação cognitiva, por isso que eu disse no início, ela não tem a intenção de restaurar e nem de dar conteúdos compensatórios ou restaurativos, né, de restauração. Não, ela tem o objetivo de forma, como o indivíduo vai aprender. Então é uma técnica de ensinar o indivíduo a ser um aprendiz, né? Ele não sabe, ele vai ter que aprender. E aí, obviamente, tem todo um caminho para você conseguir promover isso. E isso tem uma chance muito maior de transferência, porque você aplica em tudo, né? Em qualquer coisa, né? Desde você fazer um café, desde você assistir um filme, até coisas sofisticadas e novas, né? Outros vídeos serão feitos a respeito de remediação cognitiva, de reabilitação neuropsicológica, e aí nós vamos aprofundar em como fazer tudo isso em outros vídeos, né? Espero que você tenha gostado, né, nesse primeiro vídeo inicial, geral. Se inscreva no canal, ligue o sininho para que você possa receber aí cada nova postagem no seu feed aí de notícias do YouTube, né? Até uma próxima, obrigado.